Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos em casa, cumprindo essa quarentena direitinho. Se for sair, não esqueçam de usar as máscaras, é importante. Evitem aglomerações, lavem as mãos, a higiene é fundamental. Passem o álcool gel. Nós estamos aí num período muito conturbado de pandemia pelo coronavírus. E falando nisso, a gente vai trabalhar um pouquinho com os vírus. O que são os vírus? De onde surge isso? Porque eles são agentes que causam doenças. Então vamos lá. A palavra vírus, ela surge, né, ela descende do latim, que significa veneno. E os primeiros a estudarem, né, o primeiro cientista a estudar os vírus foi o Adolf Meyer, em 1883, final do século XIX. Que vírus que ele estudou? Ele estudou o vírus do mosaico do tabaco. Esse vírus do mosaico do tabaco é uma doença causada nas folhas do tabaco. As folhas do tabaco são feitas para o fumo, né, que é utilizado até os dias atuais. Então, ele é o primeiro cientista a estudar esse organismo. Bom, lógico que a gente tem que lembrar que no século XIX a tecnologia era extremamente. Não era tão avançada como hoje. Só no ano de 1935, o bioquímico estadunidense Wendell Stanley ele consegue cristalizar o vírus, né, do tabaco, do mosaico do tabaco. E no ano de 1939, com auxílio de um microscópio eletrônico, né, que aumenta muitas vezes, mais do que o microscópio óptico, nós vamos trabalhar isso em outras aulas, né, essas questões de microscopia, ele consegue sim identificar e verificar como era o vírus. Então, a partir daí, começa todo um estudo dos pesquisadores, dos biólogos, né, dos infectologistas, dos virologistas, microbiologistas, da área de saúde ou das outras áreas afins, dentro da biologia, estudar esse organismo, esse microorganismo. Micro por quê? Porque ele é muito pequeno. O tamanho de um vírus, isso confunde muito a cabeça das pessoas. O tamanho de um vírus, ele é extremamente pequeno, vamos dizer assim. Os vírus eles podem medir de 0,01 micrômetros até 0,9 micrômetros. É muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Se você pegar um milímetro, dividir ele em 10 mil vezes, você vai ter aí um micrômetro, né, um tamanho de um vírus. Bom, pessoal, existem algumas controvérsias entre esses cientistas e eles ainda não conseguem determinar se os vírus são vivos ou não. O que sabe-se é que eles não estão em nenhum dos 5 reinos e nenhum dos 3 domínios da classificação dos seres vivos. E isso é um problema. Outra coisa, os vírus, eles são agentes patógenos. Eles causam doenças às células vivas. Por quê? Porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles necessitam de uma célula viva, vamos dizer assim, para se replicar, para deixar outros vírus na sua descendência. Qual que é a controvérsia? Os vírus não têm metabolismo celular, eles não fazem isso. Dentro dos vírus só existe DNA ou RNA, ele não consegue ter os dois, ácidos nucleicos, o material genético, como as células vivas, nossas inclusive, também conseguem. E aí, pessoal, qual que é a grande questão? Mas os vírus, eles evoluem, eles se replicam, eles têm as questões da hereditariedade dentro do processo evolutivo de seleção natural. Dato aí que o SARS-CoV-2 e o COVID-19 foi comprovado que eles não são vírus de laboratório, eles sofreram o processo de evolução. Sofreu o processo de seleção natural, evoluiu e surgiu esses novos vírus. Então, é uma discussão ainda que a gente vai deixar para os especialistas. Aqui a gente só vai conhecer um pouquinho desses caras. Bom, outra coisa. Os vírus, eles causam doenças, então eles são agentes patógenos. Como é que a gente faz isso? Então, por que ele causa doença? Por que ele vai infectar uma célula viva e vai causar um processo viral? Vai causar uma virose, né? Que a gente ouve bastante aí. Então, por quê? Porque ele vai se replicar. A reprodução dos vírus, a replicação dos vírus é justamente para essa. O vírus, ele invade uma célula viva, né, um vírus, um
grupo de vírus, invadem uma célula viva, ejetam o seu material genético dentro daquela célula viva e ali, lá na organela responsável pela síntese de proteínas, no caso os ribossomos, ali, né, ou em outras organelas, os vírus eles vão ser replicados. Bom, aí a célula vai se infectar por esses vírus, ela vai romper em função da quantidade excessiva desses vírus, morrer e liberar esses vírus novamente para o organismo, infectar outras células. E esse ciclo ele continua. Bom, para a gente ter uma ideia, por que a gente está vivendo então uma pandemia? Se você tem, por exemplo, uma infecção do vírus Ebola, o vírus Ebola lá ele surge, né, ele é descoberto lá nas margens do rio Ebola, na África, e ele ele causa uma epidemia. Por que não uma pandemia? Bom, epidemia é quando essa infecção viral, essa doença, ela se encontra em forma regional. Se essa doença, no caso o Ebola, no caso agora nosso é o coronavírus, ele é disseminado para o resto do mundo, muitos casos, né? Muitos, como agora, se a gente pegar as estatísticas aí, são milhares de casos, né? Milhões de casos de contaminação no mundo todo do coronavírus, se torna uma pandemia. Agora, quando você fica anos e anos com essa doença, aí a gente chama de endemia, tá? É importante saber essa diferença entre essas palavras dentro do nosso organismo. A vacina, por exemplo, a gente vai fazer um trabalhozinho aí logo, um próximo vídeo, sobre a vacina. Mas a vacina, o que ela é? Ela é o vírus atenuado, ele não está morto, mas ele está atenuado, ele vai ser injetado no nosso organismo e os nossos anticorpos vão entender que aquilo é um agente invasor e vão criar a defesa contra esse vírus. Então, pessoal, se nós, né, vamos parar para pensar aí, é um assunto muito mais complexo, mas muito complexo mesmo. Vale ressaltar uma coisa: os vírus não são tratados com antibióticos. Antibióticos, eles são exclusivos para bactérias. Nós vamos falar de bactérias também, lá o reino Monera, o reino dos primeiros procariontes. Então aí já fazendo um esquenta para as próximas aulas. Então, para os próximos vídeos, né, aulas aí, vocês coloquem o nome que vocês acharem melhor. Mas assim, os vírus, eles têm um papel fundamental na nossa saúde. Tem um papel fundamental no nosso mundo, no mundo que a gente vive. Por que é importante, então, o isolamento? Mas eu não enxergo os vírus. Lembra que eu falei do tamanho deles. Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para a gente tirar algumas dúvidas. A gente vai estar disponibilizando mais material aí para vocês. Então, aquele abraço e até a próxima.